E aí, galerinha, tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da geografia física, onde nós estamos analisando os aspectos geomorfológicos. O que é que isso significa dizer? Que nós estamos estudando a formação do relevo. Nós estamos estudando essa característica. De antemão, eu quero já te dizer que nós vamos aqui estar completando uma grande parte do assunto da geomorfologia. São os seus aspectos geomorfológicos, tá certo? Nós falamos da formação do relevo, nós falamos do processo endógeno, que é o processo de constituição da formação do relevo, mas depois que esse relevo está pronto, ele vai passar por uma transformação. E é aí que entra o processo exógeno, que é o que nós vamos estudar hoje, tá certo? Então, o processo exógeno é um processo que ocorre na superfície terrestre, tá certo? E é aqui na superfície terrestre que nós vamos fazer a modelagem. Nós vamos transformar esse relevo que foi formado de maneira lenta ao longo de milhões de anos. Tá bom assim? Alguns autores fazem uma divisão da seguinte forma: os processos endógenos são formadores e os processos exógenos são modificadores. Mas tenham cuidado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu já vi em algumas provas, além de dizer que o processo exógeno é modificador, ele também é formador. Mas como assim, professor? Ele também é formador. Porque pensa comigo, se eu tenho uma montanha alta e a erosão desgasta, ela vai ficar baixa. Se ela vai ficar baixa, o fato de transformar dá origem a algo mais baixo. Percebe? Então, se eu tenho uma montanha alta e depois ela fica baixa, eu dei origem a um relevo mais desgastado. Tranquilo? Então, cuidado com esse jogo de palavras. Então, pode cair na prova que o agente endógeno, que o processo endógeno é formador e que o processo exógeno, além de modificador, também é formador. Porque uma vez que, ao modificá-lo, ele se transforma em algo novo. Tá certo? Então, tem cuidado com isso. O que é importante a gente entender? Que do mesmo jeito que o processo endógeno tem seus agentes que são responsáveis pela constituição, pela formação do relevo, os processos exógenos também têm os seus agentes erosivos, tá certo? Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa muitíssimo importante. Anota aí, que eu tenho certeza que você já viu isso em prova. As expressões erosão e intemperismo. Muitos confundem, apesar de ter algo em comum, pois ambos têm a ver com a modificação da superfície terrestre, mas a gente tem que entender a diferença. O agente erosivo, eu vou determinar qual o agente responsável. O intemperismo, eu vou determinar como ele faz isso. Então imagine que você está numa escola, para você entender melhor, e aí você tem dois professores de geografia, ou você tem seus professores normalmente. Então tem aquele professor A que dá aula de um jeito, e o professor B dá aula de outro jeito. Então perceba, quando eu determino o professor A, eu estou determinando o agente que dá aula. Então o professor A dá aula, o professor B dá aula. Ambos são pessoas que ensinam. Agora, o professor A ensina através de dinâmica, ensina através de debates. Já o professor B ensina através de aulas no quadro, ensina através de slides. Então perceba que apesar dos dois professores serem agentes que ministram aula, mas cada um trabalha de uma forma. Então, uma coisa é eu te dizer o agente modificador, a outra coisa é eu te dizer como ele faz isso. E a gente vai ver isso claramente nos slides, tá certo? Então, a primeira coisa, agentes externos ou exógenos. Tem aí, ó, esculpidores. Esculpidores da paisagem. Significa dizer que eles modelam o relevo. Tá vendo aí? Os principais são intemperismo e erosão, tá bom? Que eu vou identificar já já. Intemperismo é um conjunto de fenômenos químicos e físicos que levam à degradação, ou seja,
A gente tem que entender que um determina qual o agente e o outro determina como isso será colocado em prática. Eu vou apagar para colocar essa anotação aqui para você que é importante, tá bom? Então, a erosão, a gente determina qual o agente e o intemperismo a gente determina como. Óbvio que um completa o outro sem problema algum. Tá bom assim? Vamos seguir. Intemperismo físico. Nós temos 3 intemperismos. Como é que isso é feito? O intemperismo físico, eu estou explicando como ele está modificando. Eu não quero determinar o agente. O intemperismo físico vai ser a modificação, sabe como? Sabe de que forma? Sem água. Só com atrito. Temperatura. Não envolve água no estado líquido. Muito importante. Temperatura e água no estado sólido. Tá bom? Vamos anotar aqui o intemperismo físico. Então, você analisa sem água, beleza? Sem água, mais atrito, certo? Mais temperatura. Então, eu tenho 3 elementos importantes. Temperatura, eu tenho o atrito, que é o desgaste natural, e eu tenho aqui sem água no estado líquido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o gelo é água no estado sólido. Então, o gelo ele entra no atrito, ele promove essa modificação na superfície terrestre, tá bom? Então, o intemperismo físico tem essa característica. Você vai ter a alteração através da temperatura, através da pressão, através do atrito, através do desgaste, através do gelo, tá bom? E aí, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, termoclastia. Quando tem essa expressão termo, a gente tem uma relação com temperatura. E o que é que pode acontecer? A temperatura pode gerar aqui, ó, trinca nas rochas. Então, olha aqui esse primeiro exemplo. Você tem essa estrutura. Essa estrutura, devido às mudanças de temperatura, gerou uma trinca e aí ó, ela se quebrou em 2 pedaços. A minha pergunta é o seguinte: aconteceu a modificação na superfície? Aconteceu. E essa modificação na superfície aconteceu com ou sem água? Sem água. Então, nós falamos que aconteceu um intemperismo físico. Agora, de que tipo? Aí eu coloquei aqui, ó, termoclastia, porque a termoclastia tem a ver com temperatura. Vamos para o segundo. Mais uma vez, intemperismo físico. Só que agora ele está falando em crioclastia. Ocorre quando pequenas fendas nas rochas armazenam água da chuva, que posteriormente são o quê? Congeladas. Congeladas. Olha esse desenho, chove. A água armazena-se aqui nessas fendas. Até agora aconteceu modificação? Não. A água só foi um agente que potencializou isso, né? Aí o que é que acontece? Olha aqui agora. Gelo. E aí o gelo fez o quê? Quebrou. O gelo aumentou a espessura e fez essa modificação. Tá bom? Então, a crioclastia tem a ver com gelo. E eu nunca esqueço, porque o nome é crió. Do mesmo jeito que termo me lembra temperatura, calor, crió me lembra temperatura. Mas qual é a temperatura que me lembra? Vou colocar aqui, ó. Se eu tirar o C e colocar um F, dá o quê? A palavra frio. Então, frio, então eu me lembro de gelo. Crió, frio. Crioclastia vai ser a modificação através do gelo, que pode ser desse jeito, tá certo? Água infiltrando nessas fendas, congelando, promovendo modificações, ou pode ser também a avalanche, né? Vindo com força e derrubando. Olha aqui o desenho. Olha só, hein? Olha só isso. Aqui você tem uma estrutura e aqui você tem uma estrutura, tá vendo? Olha a fenda que tem aqui, bem pequenininha. Depois de muito tempo chovendo e acumulando, olha a diferença de abertura.
veja como é e veja como ficou. Houve uma modificação? Houve. Essa modificação foi com ou sem água? Foi com gelo, e gelo é água no estado sólido, então entra no intemperismo físico. Tranquilo? Então essas são as modificações que eu queria falar para você. Mais o intemperismo físico, e aqui eu quero fazer uma observação, porque aqui ele mostra a água do mar, tá certo? Em estado líquido. Então isso aqui não entra para vocês, tá bom? Não era para estar aqui. Vamos seguindo. Intemperismo químico, então é água no estado líquido, tá certo? Então vai acontecer o processo de dissolução. E nesse processo de desgaste com água no estado líquido, nós temos a chuva, nós temos o rio e nós temos o mar. Fera, preste bastante atenção no que eu vou falar a partir de agora. A erosão, o intemperismo químico, que é com água, você tem a ação de 3 agentes erosivos. A erosão da chuva, a erosão do rio e a erosão do mar. Muita atenção para essa parte agora, anota bem direitinho. O que eu quero que você entenda é que a água ela vai potencializar, ela vai fragmentar, ela vai dissolver, ela vai potencializar a modificação na superfície, tá bom? E tem o intemperismo biológico, consiste na degradação física e na decomposição química das rochas causada pelos organismos vivos. Se você tem organismo vivo, se você tem ser vivo envolvido, pouco importa se é com ou sem água. Se tem seres vivos, então o intemperismo é biológico. Tranquilo? Agora, vamos ver o que é erosão. A erosão é a quebra da inércia, claro, porque você tem um relevo. Se não tiver erosão, vai continuar paradinho. Como você tem um agente modificador, vai transformar de uma rocha intemperizada. É causado, ele está dando aqui um exemplo, é causado pela água da chuva, do rio, das geleiras, do mar, do vento, que transporta os sedimentos. Tudo isso vocês já sabem, tá certo? E aqui você tem a sedimentação, que vocês vão aprender já já como é que acontece tudo isso, tá bom? Então vamos especificar um exemplo. Olha aqui, nesse caso, você tem um processo que eu quero chamar a atenção para vocês. Esse relevo, ele era desse jeito. Perceba que aconteceu uma ação erosiva. O que é que significa dizer? Aqui tinha material. Esse material, ele foi retirado daí por conta, por exemplo, do vento. Por exemplo, do vento, tá bom? Veja o que foi que aconteceu. O vento arranca esse material e esse material vai ser depositado aqui embaixo. Nós temos nome para tudo isso. Quando você está aqui em cima, que está havendo a retirada, por exemplo, do vento, que pode ser pela chuva, quando você tem a retirada, você vai ter o que nós chamamos de, preste atenção, meteorização, que é a retirada do sedimento. Então, é a primeira etapa, meteorização, a retirada dos sedimentos. Os sedimentos, eles vão ser transportados e depois vão ser depositados aqui embaixo. Então, essa área aqui embaixo é uma região deposicional. Significa dizer que é uma região de depósito de sedimentos. Então, o sedimento está lá em cima, o vento retira e aí esse sedimento vai ser colocado lá embaixo e essa montanha vai mudar. Ela vai ficar mais baixa, ela vai ficar arredondada, depende muito. Tranquilo? Então, o que eu quero que você entenda é que o processo de erosão é um processo de retirada, muitas vezes, do sedimento. Tá certo? Então, você tem a meteorização, que é a retirada. Esse material sedimentar é transportado e depois de transportado ele é depositado. Então esse depósito a gente chama de sedimentação, porque vai ser um depósito de sedimentos, tá bom? Então aqui eu dei como alternativa o vento, mas aqui poderia facilmente ser o mar. Então essa água daqui poderia bater aqui, ó. A maré quando enche vai desgastando, pode também acontecer, tá certo? A gente vai especificar um pouco mais para frente. Erosão eólica, mais uma vez, você tem aqui ó, o vento
fazendo o quê? Levando sedimentos para cá. Aqui, ó, posição inicial. O sedimento vai ter um desgaste. Esse sedimento vai ter um transporte e vai ser colocado aqui sedimentação de materiais. Então, eu tinha uma montanha de um jeito e agora ela ficou de outro. A linha pontilhada que você está vendo aqui é como ela era. Tá vendo? Ela era assim, ó. Mas aí a erosão fez com que ela ficasse menor, tá vendo? Então, houve uma modificação? Houve. Nesse caso, como é o vento, a gente chama de erosão eólica. Por que a erosão eólica? Porque eólica é o nome dado ao vento. Erosão, houve uma modificação. Quem modificou não foi o vento? Erosão eólica. Agora, se eu tivesse que determinar o intemperismo, teve água aí? Não. Então, seria intemperismo físico. Vamos fazer assim? A gente explica o agente erosivo e determina qual é o intemperismo. Nesse caso aqui, o vento está aqui em cima, a erosão eólica. O vento é o agente que vai promover o desgaste, que é a meteorização. De quê? Dos sedimentos. Os sedimentos serão transportados e serão depositados em uma área mais afastada. Beleza? Então, você vai ter a sedimentação de materiais. Aqui, você tem um detalhamento a respeito disso. Então, você tem, com relação à erosão eólica, uma coisa que a gente chama de deflação e a outra de abrasão ou corrosão. Qual é a diferença? É simples. Tá vendo esse relevo aqui, essa estrutura? Essa estrutura levou a ação do vento. Então, o que é que vai acontecer com esse relevo? O que é que vai acontecer com essa estrutura? A estrutura vai mudar. Ela vai mudar de formato, ela vai mudar de tamanho, percebe? Então, quando você tem a modificação, quando a meteorização, que é a retirada de sedimentos, é diretamente no relevo, a gente chama de deflação, tá bom? Agora, no chão, aqui embaixo, no chão, na superfície, também tem sedimentos. E quando o vento bate no chão, também leva sedimentos. Sabe quando o vento bate no chão e levanta poeira? Sabe que vai na estrada, levanta poeira? Eita, que é poeira! Isso também acontece. O vento, ele desgasta não apenas um relevo, mas o vento também leva os sedimentos que estão na superfície. E aí a gente chama de abrasão ou corrosão. Geralmente o nome usado é corrosão, tá certo? Então lembre de deflação e corrosão. São dois tipos de erosão eólica. Então, por favor, anote. Meteorização é a ação de retirar. Sedimentação é a ação de colocar. Beleza? Se eu fizer a meteorização, se eu retirar do relevo, então essa meteorização a gente chama de deflação. Agora, se esse vento, se essa meteorização está sendo feito na superfície, aí a gente chama de corrosão. Nós temos exemplos que são as dunas, tá certo? Então, muitas vezes o vento vai levando a duna de um lado, vai levando a areia para o outro. Acontece em oásis, isso é muito comum acontecer. Então, aqui seria um processo de erosão eólica, ok? Onde a meteorização, que é a ação de retirar, é constituída como corrosão, porque eu estou tirando da superfície. Agora, essa daqui seria uma erosão eólica, beleza? Erosão eólica que promove a meteorização, ok? Que é a ação de retirar. Mas a retirada está sendo do relevo, deflação, tá bom? Então, se liga nisso aí, fera. Agora vem a erosão da chuva. Aqui você vai pirar, que vai ser show. Presta atenção. A erosão pluvial é a erosão da chuva. E a chuva, ela modifica e causa muito estrago. Por quê? Porque ela afeta diretamente em regiões que você está vendo na imagem. Vamos analisar primeiro aqui. Olha. Erosão pluvial, erosão provocada pela retirada do material superficial, que são os sedimentos. Esta ação é acelerada quando a água encontra o solo desprotegido. Olhe para aquele desenho. Então, aqui você tem um relevo que vai receber erosão. Perceba que uma parte desse relevo
Veja que isso é uma área de elevação. Isso aí seria um morro, beleza? Então, olhe para essa foto. Imagine que essa área aqui tem vegetação. Então, ela está protegida. Ela está protegida. E por que é que a vegetação protege? Porque quando chove, a água infiltra no solo. Parte dessa água é absorvida pela vegetação, mantendo o equilíbrio. Tá bom? Quando você não tem vegetação, o solo está exposto. Então, essa água entra no solo, só que não tem a vegetação para absorver. Então, o que é que vai acontecer, minha gente? Encharca o solo e começa a aparecer algumas rachaduras, porque está sobrecarregando. Aí eu tenho uma pequena rachadura aqui, ó. Vou fazer aqui. Essa pequena rachadura, vamos dar um nome a ela. O nome dela vai ser sulcos. É o nome das pequenas rachaduras. O tempo vai passando e essa rachadura aí, ela vai ficar um pouco maior. Aí o nome já é outro, já é um outro estágio. A gente chama isso de ravina. Anote no seu caderno. A primeira abertura, sulcos. Geralmente são poucos profundos, poucos abertos, ok. Só que vai evoluindo, né? Imagina uma casa, tem uma rachadura. Rachadura pequenininha, se não cuidar, vai aumentando até cair a casa, não é assim? Então aqui você tem o sulco, que são pequenas rachaduras, que evoluíram porque o solo está exposto para ravina. Depois eles vão evoluindo, e aí pode ficar maior ainda. E quando é muito grande assim, nós chamamos de vossoroca. Tem autor que fala bossoroca. É muito comum você ouvir sulcos, ravina e bossoroca. Então, se aparecer ravinamento, você já sabe do que está se tratando, tá bom? Então, sulco, ravina e vossoroca são estágios da erosão da chuva em um relevo sem proteção vegetal. E depois que você está na vossoroca, tem mais para onde ir? Tem. Sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que nós chamamos de deslizamento de terra. Beleza? Então, como você pode observar, veja que tem muita gente morando próximo desse morro. E esse local é um local de risco, tá certo? Então, percebam que essas pessoas tendem a passar por um processo de deslizamento de terra, de soterramento das casas, e muita gente pode ter perdas materiais, casa, carro, o berço das Casas Bahia, o guarda-roupa que comprou nas Americanas, pode perder o carnê da Telecena, não sabe se fez mais ou menos pontos, você pode ter perdas materiais. Mas pode também ter perdas imateriais, quando um ente querido morre, tá certo? Então perceba que o interessante é fazer o reflorestamento, né, recuperar essa área. O ideal seria não desmatar, mas já que está desmatado, vamos recuperar. Não é interessante você ter gente morando em área de risco, né, morando em área de morro, mas tem muita gente que mora em área de risco, tá? Exatamente porque não tem um planejamento. Aí quando chega na época de inverno, que tá para chover, aí o povo fica tudo doido. Fica tudo doido. Fica olhando pro céu, com os canecos d'água para estar tirando, tudo com medo e aperreado. Aí chega a Defesa Civil, a Defesa Civil diz assim, olha, a prefeitura vai tentar resolver esse problema, tá certo? Aí o que é que eles fazem? Colocam uma lona preta aqui, ó, para tentar fazer, adivinha o quê? Para que a água da chuva não bata no solo. A água da chuva vai bater aonde? Vai bater na lona. E se bate na lona, não evita o deslizamento de terra. Isso não é eficaz. E ainda a Defesa Civil chega lá para a pessoa e fala o seguinte, minha senhora, veja, a Defesa Civil tem as informações da previsão do tempo que vai ter fortes chuvas. Então, como aqui é uma área de risco, a gente gostaria muito que a senhora saísse da sua residência. Aí a mulher vai dizer, mas eu moro aqui, não tem para onde ir, não. Aí o cara diz assim, vai para casa de um parente, sabe o que é que ela diz? Mas meu parente mora na outra ladeira. Aí vai fazer como? Fica difícil. Então, a falta de planejamento urbano, essa urbanização sem planejamento que ocorre no Brasil, faz milhares de pessoas morarem em favelas, em áreas de morro, em áreas de risco. Isso é um problema, tá bom? Então, eu falei da
primeira característica da erosão da chuva. São os estragos que ela causa na superfície. Agora, você tem que entender o seguinte. A água da chuva não infiltra e vai para onde? Para o subsolo. E quando chega no subsolo, faz o que, bebê? E aqui eu vou trazer para vocês essa imagem. Prestem bastante atenção, que eu quero que vocês tenham essa informação aí na ponta da letra, tá bom? Aqui, você está vendo o quê? Você está vendo essa estrutura aqui, que é um bloco diagrama. Nesse bloco diagrama, perceba que aqui em cima você tem a superfície, e eu vou dar um aumento aqui, ó, e aqui você tem um subsolo. Não sei se você consegue perceber bem, eu acredito que sim, mas veja que está tendo infiltração de água, tá vendo? E como é que a gente vê isso? Vamos diminuir e vamos mostrar que a área está chovendo, tá bom? Então, olha aqui, está chovendo aqui em cima, a água está infiltrando, tá bom? E uma das consequências da chuva, ao infiltrar, é promover uma coisa muito legal. Então, vamos comigo analisar essas informações. Isso aqui é uma caverna. Quando a gente tem uma caverna, a gente diz que nós temos uma estrutura, um relevo kárstico, tá bom? Kárstico vem de caverna. Então, o que é que acontece? A água da chuva já causou estrago lá em cima, mas a água da chuva infiltra. É em todo o subsolo que você encontra isso? Lógico que não. Você geralmente vai encontrar isso em alguns locais. Então, perceba que quando a água infiltra, ela vai promover duas coisas. Está vendo essa estrutura aqui pendurada? E está vendo essa no chão? Isso são resultados da água da chuva. E nós temos nome para isso. Na verdade, isso é um tipo de rocha que a gente vai aprender no futuro. Uma delas se chama estalactite e a outra estalagmite. E você tem em várias partes das estruturas kársticas, beleza? Vamos pegar essa daqui, que eu quero que você perceba, tá bom? Nessa daqui, essa que fica pendurada, olha como é que você vai memorizar. Ela fica pendurada porque ela ficou presa numa estrutura, formou a letra T. Aqui ela desceu e se espalhou pela lateral, formou um L. Então essa daqui que forma um T é um estalactite. E essa daqui é um estalagmite. Percebe como é o bizu? Estalactite, porque ficou pendurada, porque formou uma estrutura em T. Estalactite. E aqui é o estalagmite. Beleza? Então, isso é uma consequência. Então, a água infiltra e a água vai infiltrar e uma das consequências é a composição de cavernas que possuem estalactite e estalagmite. Tranquilo? Beleza. Já no lado de cá, você vai ver que a água não está infiltrando. Aqui está pingando a água, tá vendo? Mas aqui não. E como é que essa água chega? Chega através de um outro processo. E como é esse processo? Se você for analisar aqui em cima, veja que você, nessa estrutura aqui, não vai dar para ver aqui não, mas vocês vão perceber o seguinte, que a água infiltra pela chuva, mas pode acontecer exatamente o que você vai ver aí agora. Chove e lá em cima, na chuva, você pode formar alguns riachos. Não sei se você está conseguindo perceber, mas você tem uma formação de riacho aqui. O que é que vai acontecer? Em certos lugares a água infiltra, vai para as cavernas estalactite e estalagmite. Mas às vezes aí, devido à composição da superfície, acumula-se água, forma-se riachos e esse riacho infiltra no subsolo. E como o volume é maior, acaba preenchendo e formando aquele lago subterrâneo. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar a legenda para você ver as nomenclaturas, tá bom? E vamos dar um play. Então você tem a chuva formando lagos aqui em cima. Veja que aí é a precipitação, formou um lago, um curso d'água. Veja que o curso d'água, a água vem, infiltra. Essa infiltração de água, que são riachos subterrâneos, veja que o volume de água é diferente.
Então essa água vem naturalmente pelas aberturas que a crosta tem e ela vem seguindo até chegar em uma área mais rebaixada. E aí forma-se o quê? Um lago subterrâneo, que já tinha estalactite e estalagmite que preencheu. Já nesse daqui, você tem uma estrutura de caverna, né? Mais alta. Então você pode ter ou não lago subterrâneo. Tranquilo? E aí você tem as informações importantes. Então vamos recapitular. Na recapitulação, o que é que a gente tem? Nós temos cavernas de estalactites, tá vendo? A informação aqui, ó, estalactite, que é essa parte aqui de cima, tá bom? Você tem aqui a estalagmite, que é a parte de baixo, tá bom? Essas fissuras é por onde a água infiltra, ou fraturas. Então aqui você tem a formação de cavernas e de estruturas de estalactite e estalagmite. Beleza? Agora, nós temos riachos que também podem infiltrar formando lagos subterrâneos. Então você tem um lago maior e você tem um lago menor. Tudo isso é causado pela erosão, pela água da chuva. Legal ou não é? Show de bola! Então agora vamos voltar para os nossos... Eita, eu tenho que apagar aqui. Voltar para os nossos slides e continuar agora com a erosão marinha. Beleza? Na erosão marinha, pessoal, o que é que nós vamos encontrar? A erosão do mar, pelo amor de Deus. E como é que a água do mar promove duas modificações? Da seguinte forma. Se você pegar aqui, você vai ver que nós temos uma estrutura que é um relevo. Só que isso daqui, minha gente, que você está vendo, que é baixinho, que tem praia e que tem água, não era assim não. Isso já é um resultado de uma erosão. E como é que isso era, professor? Era desse jeito. Antigamente você tinha esse paredão, que é uma falésia, que é um relevo. Perceba que nessa imagem você tem, né, o mar, e o mar enche, o mar seca, o mar enche, o mar seca e vai batendo nessa estrutura rochosa ao longo de milhões de anos. Já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse desgaste, ao longo do tempo, o que é que vai acontecer? A água vai batendo aqui e vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, e isso daqui vai ficar desse jeito. Então, o que foi que aconteceu? Diminuiu de tamanho, apareceu uma coisa que é isso aqui que não tinha, que é a praia, tá certo? Isso aqui é a faixa de areia, que é praia, e o oceano. Então, deixa eu te explicar uma coisa para você aprender. Praia é areia, tá certo? Então, você caminha na praia, joga bola na praia, fica com seus amigos na praia, você faz tudo na praia, mija na praia, toma uma na praia, mas você toma banho de mar. Esse negócio, eu quero tomar banho de praia, vai ficar cheio de areia, vai estar assado, vai ficar todo assadinho depois. Então, a praia já é um resultado da erosão que houve no relevo, tá bom? Dependendo da erosão, fica só desse jeito. Fica a faixa de areia, fica uma falésia menor, às vezes nem falésia fica uma planície, depende da erosão, depende da estrutura, e o mar, ótimo, lindo. Mas às vezes, dependendo da erosão, essa areia da praia é tão larga, ela é tão comprida, que ela pode se juntar com a ilha. Imagina a maré secar e você juntar a areia da praia, que foi devido a um grande desgaste, se juntar com a ilha. Pode acontecer? Pode. Aí o nome a gente chama de tômbolo. Tômbolo é exatamente essa faixa que une uma ilha ao continente devido a uma erosão, geralmente provocada pelo mar. Tá bom? Nesse caso você tinha esse relevo, que era um paredão, uma falésia, não tinha praia, era água e relevo. Água e relevo batendo. Tem nome para isso? Tem. Geralmente, nós chamamos isso em prova de abrasão. Tá certo? Abrasão, que seria o nome dado ao relevo, à erosão promovida pelo mar. Só que tem outros nomes, e aí eu quero dar um bizu para você. Quais são os outros nomes? Já apareceu em prova o nome salopamento, e dá para memorizar, fique tranquilo, papaizinho está aqui.
ou sol, de sol, calor, solapamento, tá bom? Geralmente aparece sol, mas pode aparecer salopamento. E por que eu estou querendo dizer isso? Como é que você memoriza? Porque essas três primeiras letrinhas aqui formam a palavra sal. Aí eu já memorizo. Se a erosão do mar, água salgada, processo de desgaste, beleza? Então, salopamento, solapamento ou abrasão tem a ver com o desgaste promovido pela água do mar. Que intemperismo é esse? Água no estado líquido, químico. A erosão da chuva, água no estado líquido, químico. Tranquilo, minha gente? Então é isso. Então você tem esse como resultado e esse como era. Veja como era e veja como ficou. Houve modificação? Claro que houve. Então houve agente erosivo. Tá certo? Seguindo, nós temos a água da chuva e a água do rio, a erosão fluvial. E aí tem uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Depende do rio. Dependendo do rio, você vai ter uma erosão diferente. Como assim, professor? Deixa eu te explicar. Você tem alguns tipos de rio. Se você pega um rio como esse, com cachoeira, com queda d'água, nós temos um rio de planalto. Então, o que é que acontece? A força da água e a gravidade ajuda a acontecer o quê? Aos materiais que estão no fundo do rio serem transportados, serem levados até uma área mais baixa. Aconteceu o quê? Meteorização, desgaste. Esses materiais foram transportados daqui até aqui. Então, essa área é uma área de sedimentação. É uma área que recebe sedimento. Veja que eu tinha 2, depois tinha 4 e vai aumentando. Chega aqui uma quantidade maior. Eu te pergunto, o material que estava lá em cima continua? Não. Aqui embaixo tem esse material? Tinha? Não. Houve uma modificação. Quem fez isso não foi o rio? Erosão fluvial. Intemperismo químico, porque é água no estado líquido. Essas pedrinhas aqui, né, pequenininha, que se quebrou com a água, que poliu, chega lá muito bonitinha com o nome de seixo, que muita gente chama de xixo, que bota no jardim, que toca berimbau, que joga no aquário, tá bom? Então, é esse tipo de constituição. Então, houve o transporte da parte mais alta do rio, próximo da nascente, e vai trazendo até a parte mais baixa, próxima da foz. Isso já cobrou na prova do Enem. E como é que isso já foi cobrado em prova de vestibular? Porque essa água, quando cai na cachoeira, ela faz um movimento circular aqui, ó. A água vem e faz um movimento circular. Esse movimento circular se chama turbilhão, tá bom? Então já caiu no Enem falando em águas turbilionar. Águas turbilionares. Água turbilionar, que é exatamente essa água que vem numa queda de uma cachoeira e essa força de um turbilhão vai levando esse material do fundo do rio para depositar numa outra área. Isso já caiu, tá bom? A outra forma de cair, pergunta sobre a erosão, é quando você tem um rio de planície. E quando você tem um rio de planície, como você está vendo aí na imagem, qual é a questão que tem que ser levada em consideração? Então, imagina aqui um rio, tá bom? Deixa eu botar de outra cor. Aqui é a água do rio. E essa daqui de baixo é o fundo do rio. Beleza? Então, a água do rio, fundo do rio. Então, se você olhar direitinho, normalmente, as margens do rio têm vegetação, que é o que a gente chama de mata ciliar. Essa vegetação serve para quê? Proteger o rio. Por isso que o nome é mata ciliar, porque o cílio protege o olho. A mata ciliar protege o rio. E protege de que forma? Imagina na época das chuvas, né, que o nível do rio aumenta, muitas vezes o rio transborda para suas margens. Tanto é que esse terreno é chamado de terreno marginal. Então a água vai para a sua margem. Então boa parte da água infiltra no solo, a planta absorve, e quando passa esse período de chuva tudinho, a água tende a voltar para o seu leito. Quando ela está voltando, veja que a vegetação está protegendo. Se você tem, por exemplo, do jeito que você está vendo aí na imagem, uma margem do rio sem vegetação, então na hora que a água transborda,
Quando ela está voltando, quando a água está voltando para seu leito, ela vai acabar arrastando parte do solo que está ali sem vegetação. E esse material, ele vai sendo carregado para onde? Ele vai ser carregado para o fundo do rio. Beleza? E isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque quando chega o período de inverno, geralmente chove mais, o nível do rio aumenta. E dependendo da profundidade do rio, ele não transborda. Ele não gera enchentes. Ele não gera transtornos sociais e econômicos. Beleza? Agora, quando você retira essa vegetação, o solo fica exposto e esse material da margem do rio vai sendo depositado no fundo, o rio começa a ficar mais largo e começa a ficar mais raso. E aí, quando chove, e se chover um pouco mais da conta, como o rio está mais raso, ele vai transbordar com facilidade. O nome desse processo se chama assoreamento. Assoreamento. Beleza? Então, isso é um grande problema. Assoreamento. Tá bom assim? E esse assoreamento é exatamente um problema que precisa ser evitado. Então, o que é que deve ser feito? Preservar a mata ciliar. O que é que deve ser feito? Deve ser feito um reflorestamento da mata ciliar. Tudo com o objetivo de evitar que haja um desgaste da margem, fazendo com que o rio se elargueça mais e fique mais raso. E aí você evita essa erosão fluvial que faz parte do intemperismo químico. Tranquilo? Vamos voltar para lá. Erosão glacial, gelo no estado sólido, intemperismo físico, e aí você tem a avalanche. Lembrando que vocês já estudaram em geomorfologia, quanto mais alto o relevo, significa dizer que é região de encontro de placas. Então é uma região de instabilidade, de tremores. Então pode acontecer tremor e aí você tem o quê? Esse gelo descendo pela montanha, arrancando tudo, formando fiordes, formando vales, que é exatamente a modificação causada pelo gelo, erosão glacial, tá bom? E nós temos a erosão antrópica. Para finalizar, perceba que tudo que eu falei agora, erosão do vento, erosão do mar, erosão do rio, erosão da chuva e erosão do gelo, são naturais. Levam milhões de anos para acontecer. É uma erosão lenta. O homem é considerado o maior agente erosivo. Por quê? Porque a modificação do homem é rápida. Ele utiliza de tecnologia e de recursos. Você acha que o homem leva milhares de anos para poder fazer uma estrada? Para poder fazer um túnel por dentro da montanha? Claro que não, porque ele tem recursos para isso. Então você tem, por exemplo, um relevo como esse, para o homem fazer o que ele está fazendo aqui, tá? Para ele construir essa habitação, criar essa técnica de terraceamento, construir essa estrada, isso é rápido, tá certo? E aí ele pode acabar deixando o solo exposto. Olha, um sulco aqui, que isso pode ficar maior por uma ravina, pode se tornar o quê? Uma vossoroca e pode ter um deslizamento de terra muito perigoso, tá certo? Então o homem é o maior agente erosivo, tá certo? E ele é maior agente erosivo porque ele utiliza de ferramentas, de técnicas para poder agilizar a sua modificação, erosão antrópica. Então, para finalizar, nós temos aí agentes externos, intemperismo, e agentes externos, erosão. No intemperismo, eu estou determinando como intemperismo mecânico ou físico é aquela modificação sem água no estado líquido, né? Então, você pode fazer pela temperatura, termoclastia, pelo gelo, crioclastia, e pode ser pelo atrito, através do vento, tá bom? Você tem o intemperismo químico, que vai ser a água promovendo a dissolução, fazendo modificações e reações químicas. Na água, você tem a erosão pluvial da chuva, que pode desgastar com facilidade um relevo sem proteção vegetal, podendo gerar sulcos, ravinas, vossoroca, deslizamento, causando prejuízos
econômicos, sociais. E essa água da chuva também vem para o subsolo de duas formas, ou infiltrando, e aí vai nas cavernas, promovendo os estalactites e estalagmites, ou pode vir um curso de um rio que se formou um acúmulo, formando lagos subterrâneos. Tranquilo? Você tem a erosão do mar, que a água do mar vai batendo no relevo, vai desgastando. É um processo que se chama de salopamento ou solapamento, não é isso? E acaba formando falésias, praias e também túmulos, tá bom? E aí você tem o intemperismo também pela água do rio, que desgasta a margem, promovendo o assoreamento, ou o material que vai sendo transportado de uma área mais alta para uma área mais baixa. Tá certo assim? No intemperismo biológico, pelos seres vivos. Aqui você tem os agentes: erosão pluvial, fluvial, glaciária, marítima, eólica e antrópica, que eu já falei. Para finalizar tudo isso, existem algumas expressões. Só para finalizar, você tem esse relevo. Vamos pegar o vento e os sedimentos foram colocados aqui. Agora vamos pegar a chuva e os sedimentos foram colocados aqui. Perceba que o vento levou o sedimento para longe do relevo. O vento levou o sedimento, olhe para cá, o vento levou o sedimento para longe da montanha. A chuva ficou próximo. Nós temos nome para isso, tá bom? Qual é o nome para você memorizar? Quando você bota muito longe da origem, eluvião. O E de eluvião é o E de eólica, que é pelo vento. Já aqui é chamado de aluvião. Anota, fera. O A de aluvião é o A de água, que nesse caso foi a água da chuva. Isso é uma regra? Não, mas geralmente é assim que cai em prova. Eluvião, eólica. A sedimentação, que é o local que recebe sedimento, foi longe. Aluvião é mais próximo. Tranquilo? Não é uma regra para tudo, mas é uma forma de você memorizar. E se acontecer as duas coisas em um mesmo lugar, se acontecer aluvião e eluvião, como se juntaram, coluvião. Então anota, aluvião, os sedimentos, a sedimentação é próximo da origem. Eluvião, a sedimentação é longe da origem. Por exemplo, o vento e a chuva. A água pode levar para longe também? Pode. O rio pode levar para longe. Então, a água do rio seria eluvião. É só um bizu para você memorizar, tá bom? Então, a chuva, a erosão, o deslizamento fica próximo. Já o vento leva para muito longe. Eluvião, aluvião. Se tiver as duas coisas, coluvião. Beleza, fera? Fique com Deus. Terminamos aí os agentes erosivos.